Oi pessoal, meu nome é Ana e esse é o canal Vagando Entre Estantes. E hoje tem vídeo extra. Hoje eu vou fazer o vídeo de resenha do livro Alerta de Risco, do Neil Gaiman, que foi o livro que eu li no Halloween. Esse é um livro de contos organizado e escrito pelo próprio Neil Gaiman. Uma coisa interessante que eu vi que ele fala é que ele faz um pedido adiantado de desculpas porque ele acredita que todas as coletâneas de contos devem conter contos ou textos no mesmo formato e que tratem dos mesmos assuntos. Mas não é o caso desse livro. Esse livro tem vários contos de temas diferentes, em situações totalmente diferentes e em formatos diferentes. Alguns contos são em formato de poema, outros têm uma estrutura totalmente diferente do que a gente está acostumado. Outra coisa que eu achei bem interessante é que na introdução ele vai falando sobre cada conto, como foi que ele surgiu, como foi que surgiu a ideia do conto. Ele diz que você pode ler tudo antes da introdução, antes do resto do texto. Você pode ler tudo depois, se você não quer ter dica nenhuma do que vai ter naqueles contos. E eu achei melhor ler indo e voltando. Tipo, eu lia a apresentação daquele conto e voltava e lia o conto todinho. O livro é formado por 25 contos. Eu não vou falar de todos eles, porque senão esse vídeo ia ficar enorme. Então eu preferi escolher os que eu mais gostei, que foram 10. Como vocês podem ver aqui, eu saí marcando cada conto que eu gostei. Eu vou ficar abrindo, olhando pra baixo, abrindo o livro pra ver o que eu fiz de anotação sobre cada um. O primeiro conto que eu gostei foi Detalhes de Cassandra. Esse é um conto sobre o reencontro de duas pessoas que nunca se viram. Bem interessante, muito estranho no começo, mas resumindo é isso. O segundo conto que eu gostei mais foi A Verdade é uma Caverna nas Montanhas Negras. Esse conto já foi publicado pela Intrínseca, numa versão em capa dura com as ilustrações de Ed Campbell. Eu acredito que essa é a melhor forma de ler esse conto, é naquela edição ilustrada, porque as ilustrações transmitem exatamente as ideias que o conto quer passar pra gente. Eu gostei muito desse conto, eu adoro. A minha amiga Tailane, que me emprestou esse livro, ela fez uma resenha em vídeo, vou deixar aqui nos cards pra vocês darem uma olhada na resenha dela. O livro é muito bom, quem tiver oportunidade tenha a versão ilustrada. O outro conto é História de Aventura. Não fica muito claro se é um homem adulto ou se é um jovem, mas enfim, ele está na casa dos pais e ele encontra algumas coisas que pertenceram ao pai dele e sai perguntando pra mãe, olha, onde foi que o papai conseguiu isso? E aí ela sai contando as histórias meio estranhas, sem começo nem fim. São pedaços de lembranças daqueles objetos. E aí o conto vem tratar exatamente disso, que são as memórias perdidas das pessoas que se foram. Elas se foram e as memórias foram embora com ela. O outro conto que eu adorei foi Laranja. Esse eu preciso mostrar pra vocês. Ignorem a quantidade de post-it que tem nesse livro, mas espero que dê pra ver. Este conto aqui, ele tem uma estrutura bem diferente. São 70 respostas para um questionário feito por um investigador. Você vai entendendo a história à medida que as respostas são sendo dadas. Detalhe, não tem as perguntas. E eu adorei, eu nunca tinha visto um conto no formato desse e só o Neil Gaiman pra ter uma criatividade dessa, né? Um dos outros contos que eu gostei foi o conto chamado Um Calendário de Contos, que é formado por 12 mini contos, cada um para um mês do ano. Uma coisa interessante sobre a criação desse conto foi um projeto de parceria entre o Neil Gaiman e a BlackBerry, que a ideia que ele teve foi mandar 12 perguntas pelo Twitter e deixou seus seguidores responderem. E dessas respostas vieram os contos. Muito legal, uma ideia muito interessante. Desse calendário de contos, eu escolhi 3 mini contos que eu mais gostei. O primeiro foi o mini conto de março, ele tem 1,5 página, é bem curtinho, que é sobre uma mulher que se apaixonou pelo mar e pela liberdade. Tem uma citaçãozinha que tem no começo do conto, sabemos apenas disto. Ela não foi executada. Adorei esse texto pequeno, é um conto pequeno, rápido, mas que eu amei e eu fiquei querendo mais. O segundo conto do calendário que eu gostei foi o conto de junho. E o conto de junho é sobre os opostos que se atraem. E o outro conto que eu gostei, o terceiro conto do calendário, foi o conto de outubro, que é sobre um gênio e uma mulher que não tinha desejos. Eu acho que esse é um dos poucos contos leves, assim, divertidos que tem nessa coletânea. O outro conto foi Caso de Morte e Mel. Amei. Eu acho que eu já tinha lido em alguma resenha a sinopse desse livro, que ia ter no meio um conto sobre a versão dele para Sherlock Holmes. Isso foi uma das coisas que mais me deu vontade de comprar esse livro. E o Neil Gaiman conseguiu captar perfeitamente o tipo das aventuras de Sherlock, o pensamento científico dele, o pensamento dedutivo do Sherlock, e eu adorei esse conto. Esse conto se passa na China após a aposentadoria do Sherlock, ele vai fazer uma pesquisa lá na China.
muito interessante. O outro conto que eu gostei foi O Homem que Esqueceu Ray Bradbury. Eu só li, infelizmente, um livro dele, que foi o Fahrenheit, e eu adorei, não só pela história, mas pela escrita poética do Ray, eu amei. E esse conto do Neil Gaiman tem várias referências aos textos dos livros do Bradbury, mas eu adorei, até a própria escrita do Neil Gaiman absorveu um pouco da escrita poética do Ray, amei. Tem 2 trechos que eu gostei muito e eu queria ler pra você. Sempre vale a pena tentar, mesmo quando falhamos, mesmo que você entre em uma eterna queda livre como um meteoro. Melhor ter certeza da escuridão, ter inspirado outros, ter vivido, do que ter ficado nas trevas, amaldiçoando aqueles que pegaram emprestado sua vela e não devolveram. E a outra. E contar aquelas pessoas que queimaram as palavras, que tirariam os livros das prateleiras, os bombeiros e ignorantes, aqueles com medo de contos e palavras e sonhos, e das bruxas e pessoas que tatuaram histórias em si e vêm ao meu porão. E enquanto suas palavras sobreviverem, então você terá vivido, importado e terá mudado o mundo. Outro conto que eu gostei foi Chique Chique Chocalhos, que é um conto um pouco diferente. Ele vai te assustando porque ele meio que vai comendo pelas bordas, né? Você não tem ideia do que vai acontecer, mas sabe, fica aquela sensação de que tem algo te observando e que vai chegando perto, algo assim. O outro conto que eu gostei muito também foi Hora Nenhuma, que é baseado no universo do Dr. Who. Eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha assistido a série, e esse conto me deixou ainda mais animada pra ver a série. O outro conto que eu gostei foi Obra da Bruxa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é um poema. E eu achei muito legal a forma como ele é feito, é como se ele criasse várias imagens com as palavras, e eu acho isso muito legal. Eu adoro quando eu encontro um autor que consegue fazer isso, e lógico, o Neil Gaiman, ele sempre consegue fazer isso. E o último conto é um dos que eu mais queria ler também, junto com o do Sherlock, que era o conto Cão Negro, que é baseado no mesmo mundo de Deuses Americanos, que é esse livro aqui. A minha versão é a antiga da Conrad. Já tem uma versão nova, uma edição nova da Intrínseca. Eu não sei se eu vou comprar, porque eu comprei essa edição recentemente. Eu não tô afim de investir em outra edição. Mas é um livro muito bom sobre o personagem principal dele, é o Shadow Moon. Que ele é um ex-presidiário e ele é contratado por um homem que se auto-intitula Wednesday, que é o nome em inglês para quarta-feira. Ele trata sobre a guerra entre os antigos deuses que foram para as terras americanas com os antigos imigrantes e os novos deuses americanos, que são os deuses da modernidade. Ele é muito bom pelo conteúdo, o livro é muito bom. Quem tiver a oportunidade de comprar a edição nova da Intrínseca com essas capinhas, estilo Filhos de Anãs e Lugar Nenhum, recomendo, porque é linda. Esses foram os 10 contos que eu mais gostei. Eu adorei eles, seja pelo formato, seja o modo como o Neil Gaiman contou a história, ou até pela própria história, que eu achei todos muito interessantes. Eu gostei muito desse livro, recomendo pra quem adora Neil Gaiman. Pra quem não conhece o Neil Gaiman ainda, essa é uma boa oportunidade. Acho que coletâneas de contos são muito bons pra conhecer a escrita de um autor, se você não quer mergulhar logo num texto grande. Comentem aqui quem gosta do Neil Gaiman, quais livros dele você já leu, quais você tem vontade de ler. Bom, é isso. Quem gostou, dá um curtir aqui embaixo, compartilha esse vídeo, assim você me ajuda a divulgar o meu canal. Conheça meu blog, vou deixar o link aqui embaixo. Me acompanhe nas redes sociais, os links estão lá embaixo também. Boas leituras e até a próxima!